os demais irmãos, nós iremos continuar nossos estudos na primeira carta de Pedro. Hoje vamos ler o capítulo 3, a partir do versículo 13. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, vamos ler do 13 até o 17. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Até aqui, meus queridos irmãos. Quando o apóstolo Pedro escreveu esta sua primeira carta, ele estava muito provavelmente, ou melhor, ele estava, assim como quando escreveu a sua segunda carta, na cidade de Roma, que naqueles dias os cristãos costumavam citar chamando de Babilônia, porque assim como a Babilônia nos tempos do Antigo Testamento foi um povo que perseguiu ao povo escolhido do Senhor, agora nos tempos do Novo Testamento, o Império Romano estava, entre outros, perseguindo também os servos do Senhor Jesus. De modo que aqui no capítulo 5, no finalzinho da sua carta, o apóstolo Pedro se dirige, ou melhor, se refere a Roma usando essa expressão. Mais tarde, quando o Apocalipse foi escrito, também a cidade de Roma é chamada Babilônia. E na segunda carta, o apóstolo Pedro, já percebendo que os dias da sua carreira estavam se completando, ele então dirige a sua segunda carta dizendo para os irmãos perseverarem, assim como ele faz na primeira, na sua fé. Nós sabemos, meus irmãos, através da história posterior da igreja, que uns 5 ou 6 anos depois que Pedro escreveu esta sua primeira carta, ele foi martirizado por causa do nome de Jesus. A grande perseguição do Império Romano na figura do imperador César, o Nero César, Pedro e Paulo foram mortos na cidade de Roma, assim como muitos outros cristãos também. Mas bem antes disto, desde o começo, a igreja de Jesus sempre foi perseguida. E os crentes nunca acharam isso uma coisa estranha, porque Jesus disse assim: se o mundo odiou a mim, saibam que vão odiar vocês também. Se perseguiram a mim, saiba que vão perseguir vocês também. Pois bem, o sofrimento por causa da fé em Jesus, o ser perseguido por causa da fé em Jesus e as consequentes tristezas que isso traz, é um dos assuntos mais abordados nesta primeira carta. Pedro se refere a esse assunto em vários momentos aqui, ora chamando de provações, ora chamando de tribulações, ora chamando de provas da vossa fé, mas a palavra que ele mais usa é esta, é a palavra sofrimento. Então, no capítulo de número 1, versículo 6, que nós já estudamos anteriormente, ele fala das provações da nossa fé. Depois, a partir do capítulo 2, versículo 18 em diante, que a gente também já estudou, ele fala a respeito de sofrimentos por causa do nosso Senhor. Mais tarde, no capítulo 4,
quando iremos estudá-lo. E no capítulo 5 também, o apóstolo Pedro volta a falar a respeito deste assunto. Em todo o tempo aqui, em que ele está escrevendo a este povo crente em Jesus, amado por Deus, santificado pelo Espírito, purificado pelo sangue de Jesus, que está aqui neste mundo para abençoar, Pedro diz para nós: mas não se engane, o fato de você pertencer a Deus não significa que você não terá dificuldades, que você não terá problemas, conflitos. E o tempo todo também ele procura, através do que escreve, nos encorajar, dizendo: olha, quando vocês estiverem sofrendo, não fiquem desanimados. Quando vocês estiverem sofrendo, entendam isso como sendo algo que está sob o controle de Deus e que vocês têm a capacidade de enfrentar. Vocês precisam enfrentar o sofrimento, especialmente quando estiverem sendo perseguidos, sem medo, sem alarde, sem dó de si mesmos. Ao contrário, com sobriedade. Coloquem a cabeça no lugar, pensem por que está acontecendo isto e tenham consciência de que o nosso Pai de amor, o nosso Deus, está com vocês. Saibam que o nosso Pai, através de tudo que vocês estão passando, pretende dar a vocês uma vida de vitória sobre o diabo, sobre o mundo, sobre o pecado. De forma que a gente poderia dizer, como diz também o apóstolo Paulo, em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. Mas como ter uma atitude assim, digamos, de otimismo diante do sofrimento? O apóstolo Pedro, no texto que a gente leu hoje, nos ensina como mantermos a esperança, como mantermos um coração amoroso. E eu gostaria, meus irmãos, de hoje, então, para a nossa meditação, sublinhar o versículo de número 14. Semana que vem voltaremos a esse texto, a partir do versículo de número 15, mas hoje, começando com o versículo 14, Pedro aqui sublinha uma verdade muito importante. Ele diz assim: mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Quero fazer uma pergunta para você, irmão. O que a palavra bem-aventurado significa? Abençoado, feliz. É este o sentido da palavra. E ele diz aqui, olha, se você estiver sofrendo por causa da justiça, entenda uma coisa: você é uma pessoa abençoada. Você é uma pessoa bem-aventurada. E, meus irmãos, isto não é pouca coisa. Porque ser bem-aventurado, no sentido bíblico da palavra, significa a mão de Deus está sobre você, a mão de Deus está debaixo de você, te sustentando, está por cima te protegendo, está te cercando de todos os lados, você está abrigado no amor de Deus. Então é isso que nós vamos considerar hoje. Tem 3 aspectos aqui do que Pedro nos ensina que eu quero destacar. Primeiramente, quando ele fala a respeito do sofrimento do crente. O que ele quer dizer sofrer por causa da justiça? Qual é o sentido disso? De certo modo, meus irmãos, nós podemos dizer que toda vez que uma pessoa sofre por uma causa justa, nobre, ela está sofrendo por causa da justiça. Quando você, mesmo que não seja por causa do evangelho em si mesmo. Mas não é este o sentido em que Pedro está escrevendo aqui. Quando ele fala sobre sofrer por causa da justiça, na mente do apóstolo Pedro, e ele está seguindo de perto o ensino do Senhor Jesus Cristo, sofrer por causa da justiça e sofrer por causa do nome de Jesus são 2 coisas inseparáveis. Aliás, são virtualmente sinônimas. Veja, do ponto de vista humano, a gente pode dizer que existem muitas causas benéficas pelas quais nós podemos sofrer. No entanto, no ensino de Jesus e dos seus apóstolos, a verdadeira justiça é aquela que provém do Senhor Jesus Cristo.
A verdadeira justiça na nossa própria vida é aquela que vem como resultado da nossa união com o Senhor Jesus. Então, aqui na sua primeira carta, várias vezes o apóstolo Pedro repete essa ideia. Por exemplo, por favor, voltem aí para o capítulo 2, versículo de número 19, onde Pedro é uma das instâncias onde Pedro fala a respeito disto. Veja o versículo 19 do capítulo 2. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo da sua consciência para com Deus. Isto é, aqui ele fala de algo que nós recebemos na nossa vida, que nós não mereceríamos receber, digamos assim, e isso acontece por causa do compromisso que você tem com Deus, que nós temos com Deus. É esse compromisso com Deus que nos faz agir neste mundo de uma forma diferente, e isso nem sempre isso nem sempre será compreendido, isso nem sempre será aceito. Então isso pode trazer sofrimento para a gente. No versículo 21, aqui desse capítulo 2, ele mais uma vez fala sobre esse assunto, dizendo: porquanto para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Mais uma vez, e ele sempre fará isso, ele fala a respeito do nosso compromisso com o Senhor Jesus. E entre outras coisas, Jesus é o nosso exemplo, ensinou o apóstolo Paulo. Agora, ele deu exemplo nisso também, deixando-vos exemplo para, diante do sofrimento, nós seguirmos os passos dele. E finalmente, irmãos, eu quero destacar também no capítulo 4, versículos 14 a 16. Por favor, vejam ali também, onde Pedro escreve assim: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disto, antes glorifique a Deus com esse nome. Então veja, em todos os lugares aqui onde Pedro fala a respeito de sofrimento, ele une o sofrimento ao fato de nós sofrermos por causa do nome de Jesus. De outra maneira, uma vez que nós estamos em Cristo, nós somos felizes. Nós somos pessoas que amam a vida, que sabem que vale a pena estarmos vivos. Mas isso não quer dizer que não tenhamos tristezas e tribulações. O tempo todo é que o apóstolo Pedro quer enfatizar dentro de nós, do nosso coração, é que nós, antes de qualquer outra coisa, precisamos estar unidos a Jesus. A pergunta que eu falo, e você sabe, é só retórica, você responde no seu coração. Você tem consciência de estar unido a Jesus? O Espírito de Deus está na sua vida? Então o apóstolo Pedro diz: irmão, se você sofrer por causa disso, não fique alarmado. Não seja isso que amedronte o seu coração. Antes, ele diz, esteja preparado para isso. Mas, a segunda coisa que nós vamos considerar então, é o que pode fazer um cristão sofrer? O que pode trazer tristeza para nós por causa da nossa união com Jesus? E Pedro, aqui na sua carta, ele fala sobre 3 tipos de conflitos ou fontes de conflitos que podem nos acometer. A primeira coisa que eu quero destacar, Pedro já falou a respeito disso e tornará a falar no capítulo 4, é que aqueles que amam a Jesus sofrem na luta contra os seus próprios pecados. Lá no capítulo de número 2, versículo 11, ele já havia falado, e vamos voltar ali, e ali no capítulo 2, versículo 11, Pedro diz assim: amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Tristemente, meus irmãos, nesses últimos dias, a gente tem assistido muitas notícias a respeito de guerra. Sempre foi assim, desde que nós nascemos. Sempre haverá guerras nesse mundo enquanto o Senhor Jesus não voltar. Mas se tem uma coisa que
com a qual nós não nos conformamos é com o fato da guerra. Guerra sempre é uma coisa terrível, destrutiva. O inimigo nunca quer fazer paz, nunca quer abençoar o seu adversário. E o apóstolo Pedro, ele nos diz aqui que nós também estamos numa guerra, mesmo que nós não gostemos. Ele diz que as paixões carnais estão em guerra contra a nossa alma. E sabe quando é que nós vamos fazer um tratado de paz com as paixões carnais? Nunca. Diz o apóstolo Paulo que dentro de nós há uma guerra do espírito contra a carne e da carne contra o espírito. E qual é o objetivo do inimigo da nossa alma, do pecado que habita em nós? É destruir a nossa vida espiritual. Ora, o cometer pecados, o sofrer tentações, as inclinações que existem dentro de nós para desobedecermos à vontade de Deus, elas são tantas e tão amargas que não tem outra palavra para descrevê-las, a não ser guerra. Lá no capítulo 4, versículos 1 e 2, que nós vamos ler agora, o apóstolo Pedro fala disso mais uma vez, dizendo que enquanto estamos na nossa luta contra o pecado, nós estamos também sofrendo por causa disso. Capítulo 4, versículos 1 e 2. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Isto é, olha para Jesus Cristo, veja como ele sofreu no corpo, e assim como ele sofreu no corpo, arme-se da mesma atitude que a dele. Isto é, não considere que você deve tirar os olhos de Jesus. E ele explica o porquê. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Nesse primeiro versículo, meus irmãos, quando Pedro diz assim, aquele que sofreu na carne deixou o pecado, não significa que o sofrimento físico seja uma maneira de nós vencermos o pecado, mas significa que aquele que se arma da mesma atitude de Cristo Jesus na sua luta contra o pecado, ele vai vencer. E essa palavra deixou aqui significa o sentido de abandonou o pecado. Hoje nós estávamos estudando na classe de novos na fé, e estávamos falando a respeito do significado do batismo. É aquele significado tão maravilhoso que, por exemplo, o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas ficaram para trás. É esse o significado do que Pedro está dizendo aqui. Olha, você luta contra o pecado e o pecado fica para trás na sua vida. O pecado já não tem domínio sobre você, já não é mais o teu modo de vida. Não significa que nós não cometamos pecados, porque somos pecadores ainda, mas somos pecadores redimidos. O pecado, como diz o apóstolo Paulo, não terá domínio sobre vós. O ponto, meus irmãos, que eu quero destacar aqui, nisso tudo, é que aquele que está lutando contra o pecado, é uma luta, é uma coisa muitas vezes doída. Muitas vezes nós somos obrigados a dizer, como o apóstolo Paulo, o bem que eu quero fazer eu não consigo, o mal que eu não quero eu acabo fazendo. É uma guerra, e isso traz sofrimento na vida do cristão. Mas se você sofre por causa da luta contra o pecado, ou do pecado contra você, lembre-se do que o apóstolo Pedro falou, você é uma pessoa abençoada, você é uma pessoa bem-aventurada. A segunda coisa, meus irmãos, que o apóstolo, ou a segunda fonte de luta, ou de tristeza na nossa vida, que o apóstolo Pedro diz, é que nós também enfrentaremos oposição daqueles que ainda não conhecem a Jesus. E por que eu digo aqueles que ainda não conhecem a Jesus? Porque é possível que qualquer pessoa venha a crer em Jesus, a conhecê-lo. Houve uma época na vida da maioria de nós que nós não éramos crentes, mas a graça de Deus nos alcançou, não é assim? Então nós nunca devemos pensar numa pessoa dizendo mais ou menos assim, esse daí não tem jeito, esse daí não tem solução para ele.
O apóstolo Paulo disse que ele era o pior dos pecadores. E que por ser o pior dos pecadores e ser salvo por Jesus Cristo, ele se tornou um modelo para quantos hão de vir a crer em Jesus para a vida eterna. Mas voltando, meus irmãos, ao fato de que existem muitas pessoas que não creem. O fato de as pessoas não crerem em Jesus é porque elas têm uma maneira de entender a vida diferente de nós. Nós não temos a mesma maneira de pensar, a mesma maneira de entender as coisas. Essa semana eu estava pensando no fato de que estamos vivendo num mundo em que o certo virou errado, o errado virou certo. E nós começamos a pensar assim, como é que pode alguém pensar dessa maneira? Como é que pode alguém, por exemplo, ser agressivo com os outros apenas por opiniões diferentes? Como é que uma pessoa pode se achar melhor do que as outras? E tantas outras. Como é que alguém pode dizer que a imoralidade está certa e que a moralidade é coisa de gente atrasada? Como é que pode? A gente não consegue entender uma coisa dessa. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que aqueles que não têm Jesus também não entendem a gente. Eles não conseguem saber o porquê. Veja, por favor, aqui no capítulo 4, versículos 3 e 4, onde Pedro, mais uma vez, fala das dificuldades que os não crentes têm em relação ao povo de Deus. Capítulo 4, versículos 3 e 4, está escrito assim: porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Veja, o apóstolo Pedro, ele nos dá aqui, assim, alguns exemplos daquilo que são as práticas, os desejos da carne, imoralidades, desejos carnais, libertinagens. A palavra borracheiras aqui quer dizer, é uma palavra que a gente não usa muito hoje em dia em português, mas lembra quando nós éramos crianças, Luiz, que a gente falava assim, alguém está fazendo uma alfarra, não é? E a gente com isso queria dizer assim, não tem regras, estão vivendo cada um do jeito que acha melhor. E ele segue dizendo orgias, festas licenciosas, embriaguez, idolatrias detestáveis. E Pedro diz aqui, e eles estranham quando vocês não participam dessas coisas. E porque eles estranham, falam mal a respeito de vocês. Dizem que vocês não são pessoas normais. Dizem que vocês são pessoas que não têm alegria de viver. E por aí afora, a gente poderia ficar aqui também dando uma lista dos nomes pejorativos que são dados aos seguidores de Jesus, porque o seguidor de Jesus é alguém que não se conforma com a maneira de pensar, governada pelo pecado. E isso também, então, irá trazer sofrimento. Ora, veja lá no capítulo 4, o que o apóstolo Pedro diz, versículo de número 16. Se você sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Não seja para você um motivo de calamidade. Antes, glorifique a Deus com o nome de cristão. No capítulo 3, versículo 14, ele já havia falado, não vos amedronteis, nem fiqueis alarmados. Como quem diz, irmão, você está sofrendo porque você é crente? Faz parte. Não ache que isso seja uma coisa estranha. Mas tem uma terceira fonte de sofrimento que o apóstolo Pedro fala para nós aqui na sua carta. Capítulo 5, versículos 8 e 9. Pedro escreve assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Irmão, ele está dizendo, não pense que é só você que sofre, não pense que é só você que tem dificuldades. Nós temos um inimigo. E me faz lembrar da história de Jó. A Bíblia conta o que o diabo estava fazendo nos dias de Jó.
Quando Satanás comparece à presença de Deus e o Senhor pergunta para ele: por onde é que você tem andado? E ele diz: eu estava dando umas voltas pela terra. Assim como ele estava fazendo naqueles dias, diz o apóstolo Pedro, ele continua fazendo, dando umas voltas pela terra, bramando como se fosse um leão. E o que ele está fazendo? Procurando alguém a quem ele possa devorar. Por isso o apóstolo Pedro diz: olha, meus irmãos, é no mundo inteiro que isso está acontecendo. Sofrimentos iguais aos vossos estão acontecendo entre a vossa irmandade espalhada pelo mundo inteiro. Mais tarde voltaremos a esse texto, quando o apóstolo Pedro ensina para a gente: mas não fique ansioso, deixa isso nas mãos de Deus, porque Ele está cuidando de você. O que ele diz aqui nesse texto é: seja sóbrio, seja vigilante, presta atenção, o diabo quer te destruir, mas ele não fará isso. É como um leão que ruge, mas é um leão que não consegue destruir aqueles que estão nas mãos do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, Pedro diz aqui que nós devemos resistir a Satanás com fé, sabendo que ele não pode nos destruir. Quais as fontes, então, de sofrimento para o crente? Ele sofre porque ele está numa luta contra o pecado. Ele sofre porque o mundo se opõe a ele. Mundo no sentido de que pessoas que não conhecem e não amam a Jesus. E ele também sofre porque por trás das dificuldades todas está Satanás procurando alguém para devorar. Mas Pedro diz: quando vocês estiverem sofrendo, entenda, você está sendo abençoado. Você é uma pessoa abençoada. Por quê? Por que a gente pode dizer então que sofrimento para nós, em vez de ser desgraça, é bênção? Quem aqui gosta de sofrer, por favor, levante a mão. Qual é o ser humano normal que quer sofrer? Mas veja o que o apóstolo Pedro está dizendo: aquilo que aparentemente é mal, Deus vai usar transformando em bem. Todas as coisas, está escrito em outro lugar, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, veja aqui no capítulo 5, capítulo 4, versículos 13 e 14. Ele vai mostrar aqui para nós que quando nós sofremos por causa do nosso compromisso com Jesus, estamos em boa companhia. Veja: pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Tanta coisa maravilhosa Pedro diz aqui. A primeira que eu quero destacar, ele diz assim: quando você está sofrendo por causa de Jesus, você está sofrendo, está participando do sofrimento dele. Vocês estão juntos nessa, como a gente diria hoje em dia, né? E quando Jesus vier na sua glória, vocês também vão experimentar da glória de Jesus. Agora, o que eu quero destacar está na última parte do versículo 14. Bem-aventurados porque o Espírito da glória de Deus, da glória e de Deus, está sobre vocês. Imagine naquele momento em que Deus estava criando o universo inteiro e o Espírito de Deus pairava por sobre a face das águas. E Deus foi falando e as coisas vieram à existência. Ou pense naquele momento em que Jesus estava sendo batizado e uma voz do céu lhe disse: este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. E foi visto o Espírito de Deus descendo sobre ele como se fosse uma pomba. Essa é a ideia aqui. O Espírito da glória de Deus está sobre a tua vida. Sabe aquele momento, meu irmão, em que lá no lugar em que você trabalha, tem alguém zombando de você porque você é crente? O Espírito de Deus está sobre você. Você não está ali sozinho. Sabe aquele momento em que você está sofrendo na sua luta contra o pecado? O Espírito de Deus está sobre você.
aquele momento em que você sente Satanás atacando com todas as forças, maior é aquele que habita em você do que aquele que habita no mundo. O Espírito de Deus está sobre você. Então entenda, quando você está lutando, é momento de glória na tua vida. É momento de bênção na tua vida. É momento de você experimentar mais ainda do Espírito Santo sobre você. Uma segunda razão é que Pedro diz assim, olha, nesses momentos todos, você está sendo fortalecido. Você está sendo edificado. Hoje em dia, a gente muitas vezes tem usado uma expressão mais ou menos assim, crente Nutella. Já ouviu falar? Quando eu era menino, tinha outro tipo que a gente usava na época, crente chuchu. O que era o sujeito chuchu? Que não tem gosto de nada. Ou então também se dizia banana. Né? E por que se falava dessa maneira, meus irmãos? Porque muitas pessoas pensam que ser crente é não ter problema nenhum. É como se Deus fosse um grande empregado celestial que está aqui à nossa disposição para satisfazer as nossas vontades. Então a gente tem que ter tudo. E se Deus não nos dá, então o que o crente chuchu faz? Ele fala, não quero mais brincar de crente. Mas Deus não quer que nós sejamos crente chuchu, nem crente Nutella, nem crente banana. O que Ele quer? Que nós sejamos pessoas espiritualmente fortes. E sabe como é que vem o crescimento espiritual? Não é tendo tudo que a gente quer, mas é nós, mesmo quando contrariados, continuarmos avançando, nos tornarmos mais fortes, olhando para Jesus. Então veja, o versículo 10 do capítulo 5 agora, ele diz assim, ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Eu confesso para vocês que eu preferia que não tivesse essa expressão aqui, sofrido um pouco. Eu preferia que não tivesse a palavra sofrido, mas ela está. E por que Deus permite o sofrimento na nossa vida? Ele diz, Ele vai fortificar você. Ele vai tornar você cada vez mais firme, mais bem fundamentado, aperfeiçoado. Eu estou me lembrando de uma ilustração que eu li muitos anos atrás, que falava a respeito de um jovem no seminário, que chegou para o diretor do seminário e disse assim, escuta, eu gostaria de fazer um curso mais rápido, 4 anos é muito tempo. Não tem aí um curso de 6 meses? E o diretor disse para ele, tem, até temos sim, um curso de 6 meses. Você não precisa fazer 4 anos não, de teologia. Agora depende do tipo de pastor que você quer ser. E deu uma ilustração para ele. Quando Deus vai fazer uma abóbora, em 6 meses Deus faz a abóbora. Agora, quando Deus está fazendo um carvalho, leva 100 anos. Primavera, verão, outono, inverno, primavera, verão, outono, inverno, tempestades, raios, furacões e de tudo. E depois tem lá uma árvore forte, bonita, enorme. Que tipo de crente você quer ser? Uma abóbora ou um carvalho? O crente é um carvalho. Como é que diz a Escritura? Plantados na casa do Senhor, crescerão como cedros do Líbano. É para fazermos fortes que Deus permite o sofrimento na nossa vida. Então, em segundo lugar, você é uma pessoa abençoada, porque através das dificuldades, você está crescendo espiritualmente. Mas, em terceiro lugar, meus irmãos, o apóstolo Pedro diz que se nós estamos sofrendo por causa de Jesus, é porque nós estamos destinados à glória eterna.
O apóstolo Pedro gosta muito dessa palavra, glória. Ele usa muitas vezes aqui. E sempre se referindo ao fato de que Jesus é um ser glorioso, que está à direita de Deus e que nós somos participantes da glória de Jesus. O apóstolo Paulo, falando a respeito deste mesmo assunto, lá no capítulo 8 da carta aos Romanos, ele diz assim: se nós somos filhos de Deus, nós também somos herdeiros de Deus. Somos co-herdeiros com Jesus. Se com Ele sofrermos, também com Ele seremos glorificados. E ali ele também escreve: as tribulações deste mundo não são para comparar com a glória que há de ser revelada. Imagina, ali na eternidade, você participar de Jesus, da vida com Jesus, eternamente. Pedro diz: irmão, você está sendo preparado para isso. Por isso você é uma pessoa abençoada. Eu gostaria, meus irmãos, de encerrar a nossa meditação de hoje, recordando as palavras de Jesus em Mateus capítulo 5, versículos 11 e 12, que Pedro está certamente seguindo de perto aqui na sua carta. Mateus 5, versículos 11 e 12, depois de falar a respeito das bem-aventuranças, ou encerrando as bem-aventuranças, Jesus diz assim: bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, Moisés, Abraão, Bernadette, Joel, Isabela. Percebeu o que eu quero dizer? Você está na mesma lista gloriosa daqueles que foram antes de nós, daqueles que perseveraram até o fim e que agora estão na glória. O teu nome faz parte. Alegre-se, regozije-se, porque grande é o teu galardão no céu. Amado, como é que está a luta? É grande? As tentações são muitas? O pecado traz tristeza para você? O mundo, por vezes, não te compreende? Santarrão é o teu nome? Santinho, puritano? O diabo te odeia? Ele quer destituir? A dona Elvira torce para o diabo odiá-la. Bem. Arreda Satanás, né, irmã? Arreda Satanás. Querido, entenda que isso é bênção. Não ande cabisbaixo. Não ande derrotado. Não ande como se você fosse uma pessoa inferior. Ao contrário, a Bíblia diz que aquele que anda com Cristo, o mundo não é digno dele. Porque a vida dele é diferente. Você sabe, semana após semana, eu não tenho ensinado e nunca ensinarei que devamos odiar o mundo, odiar as pessoas, jamais. Ao contrário, a nossa atitude é uma atitude de amor para com aqueles que não conhecem o Senhor Jesus. Mas, irmãos, não estamos neste mundo para ser amados, estamos neste mundo para amar. E se nós temos lutas e sofrimentos por causa de Jesus, não queremos ter outra vida, não queremos ter outro modo de pensar, outro modo de viver. Ao contrário, queremos é que o Espírito da glória de Deus esteja sobre nós. Que seja assim a cada dia na sua vida, onde quer que você estiver, saiba que o Espírito de Deus está com você. E por isso, você pode ser uma testemunha fiel no seu viver e no seu falar, e assim honrar o nome do Senhor.
Amém.